mais um Talk Friday! Obrigado você, meu irmão, que tá aqui essa noite, ou de manhã, ou de tarde, vendo a gente aqui no nosso canal do YouTube, dentro da comunidade Tom de Amor. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Meu nome é Wesley Macieira, graça e paz, Deus lhe abençoe. E ó, fica aí que hoje vai ser excepcional. Vamos falar de algo que você utiliza todos os dias, eu não tenho dúvida disso. Em qualquer lugar e a todo momento. E tá falando para ouvir a gente aqui e falar com a gente também. Falando nisso, não esquece, já curte aí, já comenta, já compartilha, porque isso ajuda a gente demais, beleza? Ajuda, gente. Sabe por quê? Porque a gente mudou o nosso canal do YouTube. Antes a gente estava dentro da comunidade Tom de Amor, agora a gente tem um YouTube próprio. E ainda não tem 1000 inscritos, Wesley. Crescemos, evoluímos, mas precisamos amadurecer. Então, de vocês, ajudem 1000 inscritos, aqui. por gentileza. Muito obrigado pela sua inscrição, pela sua curtida, que também é uma forma de evangelização. Por favor. E hoje nós temos um casal. Um casal, cara. Primeira vez. Não, já teve. Teve o Fabiano e a Carol. Teve. Mas tinha o Guilherme Teve. aqui. Mas hoje temos exatamente um casal. Um casal, cara. E é muito bonito você entender. É um casal que caminha na mesma direção. Que legal, cara. A profissão assim, se completa, entende? Não é só no sacramento, irmão. Exato. Não é só no espírito, não. É na profissão também, na conta bancária. Será? Entendeu? Na educação dos filhos. Já perguntar a conta bancária deles? Cara, vamos lá, né? Fazer o quê? Perguntar nós pode. A resposta aí. Aí é com eles, né? Não tem problema, é com eles. Vamos lá. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Vou começar por ela, porque é educado. Boa. Certo? Cavalheirismo. Assim foi ensinado. Tá? Vamos lá. Te amo, amor. Ela é natural aqui de São José, tá? Ela é filha do senhor Maurício e da senhora Vânia, esposa do Demar e mãe do Rafael, graduada em, presta atenção aqui que eu vou falar com você. Opa. Direito e em Tecnologia da Informação, meu amigo. Eita. Pós-graduada em Direito Eletrônico. Vai pegar que eu minhas nem fraudes sabia que lá na existia internet. isso. Comunicação e Marketing Digital. Professora especialista em Cidadania e Segurança Digital. Cara, isso aqui o final é mais excepcional. Monitora de Crisma, irmão, na Catedral São Dimas. É das nossas. E ó, já vou pular pra ele já. Opa, pra de uma vez já abrir geral. Cara, o dele aqui eu vou pedir ajuda, tá? Pra falar algumas coisas aqui, Tá que tem bom. uns negócios cabulosos aqui. Vou tentar. Ele é natural também de São José dos Campos. Opa. Filho do senhor Demar e da senhora Ilka. Se eu não estou certo, Ilka. Pilca. Muito bem. Marido de Vanessa, obviamente. Pai do Rafael, obviamente. E aí vai. Graduado em Gestão de Marketing, especialista em Comunicação e Marketing Digital pela FAAP. MBA em Inteligência Artificial. Data Science, é isso? Data Science. E Big Data, isso? Perfeito. Pela PUC de Rio Grande do Sul. É pós-graduada em BI pela faltando o dedo aqui pra IMB contar. Morumbi. CEO da HP. Falei certo? 8P. 8P? 8P Data Marketing. 8P Ou Data 8P, Marketing. tanto faz. 8P também, fica à vontade. E professor e coordenador de pós-graduação de marketing na FAAP. A gente tá fera aqui, hein, Rapaz, eu tô com convidado, vergonha né? de conversar com o ser humano. Ainda bem que eles não veem meu currículo. Graças a Deus. E monitor de Crisma, meu amigo. Na Catedral Entenda São uma Dimas. coisa. Eu estou falando de quem? De quem? Estamos falando da Vanessa Poli e do Demar Moura. Boa noite, meus Boa amigos. noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui essa noite com a gente, né? Um grande prazer, né? O convite. É sempre um prazer poder falar sobre o assunto. E hoje, mais do que especial, ao lado do meu marido. Geralmente faço isso sozinha. Verdade. E ele fica dos bastidores, ele tá sempre comigo. Mas Legal. hoje estamos juntos aqui. Hoje ele pôs a cara, tá? Hoje ele Hoje pôs. coloquei a cara. Hoje ele pôs a carinha dele. Geralmente eu sou o lado mais técnico, mas hoje tem a cara tapa. Muito bem. Falamos tudo certo? Você tá com a Tudo gente. certo. certinho. Tudo Tá. certinho. Faltou algumas coisas, né, Demar? Provavelmente, né? Tem algumas coisinhas que a gente não encaixou, mas... Não, é tá verdade. tudo Porque ela mandou o currículo dele, tinha muita coisa. Eu falei assim, não, melhor simplificar. Resume. Resumir O importante é que ele é um aqui. cara do bem, um cara legal, Graças- bacana. Maravilha. Cara, eu fico pensando o seguinte, irmão. O cara falou aqui pra gente que você não tava aqui, tá ainda. Foi nos bastidores aqui. Que ele tem 36 anos. Isso? 3. 33 anos, idade de irmão. Cristo. Sou eu. O currículo do cara. Eu fico pensando, quando que ele começou a estudar, irmão? É, tipo, 5? uns 5 anos. Quero fazer a primeira faculdade. Cara, Na verdade, 15. Hoje faz... Esse ano eu faço 18 anos de carreira. não, e Você ele começou ainda a faculdade de 15 anos? Não, eu comecei a carreira antes de começar a faculdade. Ah, tá, entendi. Cara, e ele ainda falou que começou atrasado, cara. Uau.
Eu falo, Jesus, tem tempo pra mim, Senhor. Obrigado. Exato. Tem tempo. Mas o bate-papo aqui hoje, pessoal, é pra gente falar exatamente desse mundo digital que estamos envolvidos, né? Hoje você está nos vendo aí, provavelmente no seu celular, ou então no seu computador, na TV, que é Smart TV hoje em dia, ou seja, estamos todos incluídos numa rede digital. Porém, isso traz coisas boas, como o Talk Feed é uma coisa muito boa. Vocês vão concordar comigo, por favor? Maravilhoso. Opa! Necessário, eu Concordo. diria. Necessário, eu Coisas diria. muito boas, mas também tem seus perigos. Tem as estratégias por trás do que acontece, por trás das redes sociais, por trás aí do seu telefone, que talvez você não conheça. E a gente está aqui para falar disso, para alertar você sobre esses perigos e a melhor forma que a gente pode conviver, não só pelo lado de social, não só do lado político, que a gente pode usar as nossas redes sociais ou o mundo digital, mas também a preocupação pelo lado espiritual, não é verdade? Com certeza. Mas diz aí, pessoal, queria perguntar aqui principalmente para Vanessa, né, que o seu foco é para falar sobre os perigos das redes sociais. Por quê? Te deu assim, você acendeu o seu... Eu vou me especializar nisso porque que isso é perigoso. Teve algum fato da família? Conta pra gente como Não, aconteceu. na verdade, assim, eu sempre fui muito ligada à tecnologia, né? Mas comecei o direito achando que ia ser juíza. Olha só. Ah, que legal. Olha isso. Detalhe aqui. Achando que ia ser juíza. E, de fato, eu descobri que eu poderia mudar mais vidas logo depois, né? Enfim, terminando a faculdade, enfim, com essa parte de uso consciente da internet, né? Muita gente fala dos perigos e tudo, mas na época, quando eu comecei a minha especialização, há 10 anos atrás exatamente, que eu finalizei, né? 13, 14, eram muitos os casos, e ainda é até hoje, os casos de suicídio por conta do uso inadequado das redes sociais. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que a internet é maravilhosa, tá? Não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. É muito bom, é super necessário. A gente não vai viver sem mais, mas a gente precisa usar para o bem, como vocês usam aqui. Só que não veio com nenhum manual de instrução. Você recebeu algum manual de instrução aí quando você criou a sua conta no YouTube, cria o seu e-mail? Não, a gente não vem com manual de instrução, né? A internet, enfim, a gente não recebe orientações. Então, o start para começar esses estudos foi que eu gostaria muito de que menos pessoas acabassem tendo problemas na rede. E aí eu falei, eu vou para a rua, para as escolas, fui para a rua, né? Vou para as escolas para falar sobre o uso consciente da internet. E comecei isso o ano passado, o escritório fez 10 anos. Que legal. Que legal. Muito Que tempo legal. falando sobre isso. Então, a ideia é essa, né? A internet é maravilhosa, dá para fazer coisas incríveis, como, por exemplo, a gente está fazendo aqui hoje, e a gente precisa usar para o bem, e orientar para o uso positivo e consciente. Mas, infelizmente, como tudo na vida, tem dois lados, né? E aí... Ou tem duas pessoas que usam, né? Exatamente, Né? exatamente. Então, eu comecei, o start foi esse, para não muito longe poder salvar vidas, né? Legal, muito legal. Esse foi o objetivo principal. Vou adiantar Fantástico. um assunto aqui da pauta, só pra gente... É um ponto curioso, né? Como Porque assim? a Vanessa tá ali denunciando os perigos da rede digital, que no mundo digital. Hoje que é o maior foco seu, podemos dizer assim, seu maior foco hoje é Preventivo. 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 E o Demar tá do outro lado. Tá lá incentivando, porque tá no marketing, lá no marketing digital, tentando impulsionar, tentando entender os algoritmos para você Tá ter ali. mais resultados. Conta como é que vocês Entendendo dormem o à noite? algoritmo Conta aí. e manipulando o usuário. Agora eu quero ver. Como é que vocês dormem à noite? Conta pra mim. Não, quando a gente fala de marketing digital, muitas pessoas veem muito como manipulação. Mas, na verdade, que as plataformas hoje em dia, elas estão cada vez mais diminuindo a possibilidade de pessoas com má índole fazerem isso. Por exemplo, o caso mais famoso que a gente fala da internet de manipulação foi nas eleições americanas, né? E a mesma empresa conseguiu fazer em outros países a mesma manipulação, de um jeito de que eu não preciso ter a maioria dos votos em alguns países. Eu só preciso que o outro lado não vote. Então, Que legal. eu modelo esse comportamento. Me explica aí, conta aí Modela como é que modela foi esse comportamento, problema não é? das eleições americanas? modelar o comportamento. Como Isso é assim? interessante, Como é que cara. conseguiram? Conta, não sei se você tem uns fatos históricos disso. Históricos agora eu não vou me recordar das datas. Não, mas em explica si. da forma que você souber. Mas a empresa é a Cambridge Analytics, né? É isso mesmo, né? E ela fez a campanha do Trump, se eu não me engano, na época. E, assim, quando ele iniciou, a maioria não votaria nele. Então, o que eles fazem? Eles manipulam o algoritmo
entendem o comportamento dos americanos e começam a distribuir uma comunicação de uma maneira que as pessoas começam a se abrir para ouvir ele. Aí você começa a ouvir a pessoa que você nem votaria, nem conversaria. Daqui a pouco você fala, essa pessoa tem razão, faz sentido o que ele fala. Daqui a pouco você fala, por que eu votaria no outro? Por que eu não realmente voto nele? E aí ele ganha mais votos. Então, depois disso, eu não vou agora me recordar o país, mas é um país assim como os Estados Unidos, que não é obrigatório o voto, eles fizeram o contrário. Meu candidato não tem força para ganhar do candidato B. O que eu vou fazer? Desestimular o voto. Desestimulei o voto do público A. Tá, mas peraí. Entendo. Mas ele está falando também de ciência política, porque faz parte disso. Né? Eu entender o meu público, eu conhecer quem vota, quem não vota, eu estimular a pessoa a votar em quem eu quero. Faz parte da ciência política, independente da internet ou não. Sim. Faz parte do processo mesmo, né? Esse convencimento anteriormente era com santinho, papelzinho. Só modernizou o meio, né? Com carro na rua e tal. Sim. Só o meio que agora o meu acesso é muito mais simples e muito mais fácil. Né? Mas assim, fora isso, existe... Porque assim, eu fico pensando na questão da manipulação. Cara, tá aqui, né? O celular tá aqui, se eu ficar 5 segundos olhando para uma tela específica, a câmera da frente identifica... Né, porque é para isso que ela serve, né? Para ser selfie, não é isso? Exatamente. Perfeito, galera. Perfeito. Não é pra Fizeram o selfie. dever de casa, hein? Não é pra Maravilhoso. Essa aí eu tô aprendendo agora. Não é pra Maravilhoso. selfie, aí eu fico lá, então ela começa a disparar para mim propagandas em relação àquilo que meu olho parou 5 segundos ali, que a psicologia entende que gerou interesse em você. Exato. Então, a manipulação seria dessa coisa. Eu não olhei para o Trump. Só que ele tem conhecimento dentro da minha rede, por exemplo, das coisas que eu gosto. Então, eu começo a ver as coisas que eu gosto ligadas ao Trump. Exatamente. Aí eu e aí começo aquilo passa a me agradar, porque o cara que eu não conhecia antes, nossa, ele é assim. Mas ele não é assim. A internet me mostra alguém que não é, na verdade, ele, mas que me atrai usando a figura dele. Eu não diria internet. Porque Desculpa, a internet é só desculpa, ferramenta. não, o cara que manja da parada. O cara que manja ali por trás é isso que ele faz. Entendi. Vai configurando. Entendi. É porque o resto é ciência política, ok, Sim. cara. Você vou descobrir tal, mas entendi. Aí sim a manipulação. Exatamente, porque aí eu não bonita. uso só a ciência política, né? Por exemplo, eu tenho certificado em neurociência aplicada a marketing. Tem aspectos de neurociência que são praticados o tempo inteiro dentro da rede. Sim, os Seu gatilhos e comportamento é tudo monitorado. mais. Ele sabe o que você compra, ele sabe o que você come, onde você frequenta, os lugares que você vai. Tá tudo ali, é só juntar os dados. Né? A Vivo tem na Smart TV, na sua Smart TV, na sua sala. A Vivo A tem. nossa não tem câmera, tá? Então, a Vivo tem gravada tudo que é sua voz. Tá lá gravadinha. E ela consegue fazer a URA de acordo com o sotaque específico da região, porque ela tá gravada as vozes na televisão, no banco de dados da Vivo. Assim como tá no seu smartphone Como aqui tá no nesse smartphone, momento. Para além dos microfones, os É smartphones. muito louco isso, cara. E por sinal, você não precisa acionar. Não sei se Não vocês precisa sabem funcionar. isso. Sim. Qualquer momento você pode ouvir todo o seu histórico de quando ele acionou e você não percebeu. Assim como também histórico de GPS, desligado. Exato. Até umas configurações aqui do próprio Google que você consegue ver tudo que você foi, para onde Que você o Google foi. deixa. Exatamente. Mas assim, Porque ele não acho deixa. mas o tema hoje também está além da manipulação política, manipulação das massas, mas principalmente nos perigos que a gente tem com as pessoas mais frágeis nesse sentido, né? Que são as nossas crianças, que é bastante o seu foco de trabalho, né, Vanessa? E como é que hoje você transmite para os pais esse perigo do aliciamento das crianças com o smartphone, com as redes sociais, enfim, com o mundo digital? Hoje, a maior parte do meu encontro com os pais são vinculados às escolas, né, que acabam contratando meu trabalho para que eu possa falar com eles. É triste porque são poucos os pais que aparecem. Então, eu também tenho um canal no YouTube que fala... Uma vez por mês eu faço live com alguns outros especialistas que complementam o meu tema. Tô colocando aqui o canal, viu, gente? Vai tá. Porque complementam o meu tema. O tema do uso consciente da internet, por si só, é o meio, né? Mas, assim, o que mais complementa isso? A gente tem hoje um grande problema com relação às crianças, que é o acesso ilimitado à pornografia. Né? Isso é muito grave. Exato, vamos falar bastante para disso. Mais, né? Para além disso. Então, a gente tem os problemas do acesso a conteúdos inadequado, a gente tem o problema do uso excessivo, a gente tem vários problemas. Né? E aí eu tento falar com os pais
Mas a maioria das vezes, e até por isso eu preferi ir para dentro das escolas para que eu pudesse falar com as crianças, porque eu acho que é mais efetivo. Por que eu penso que é mais efetivo? Porque os pais, ele ainda tem o tempo dele absorver, entender, procurar saber como funciona. E até aí, vocês são pais. Fora a você teimosia da é pai, geração, né? Desculpa, Sérgio. Eu, infelizmente, ainda não sou. O Wesley O Wesley é. Eu sou. Então, você sabe que na sua rotina diária, imagina as mães que estão assistindo aqui a gente, falam, você tá maluca, eu tenho um monte de coisa pra fazer, ainda tem que entender da internet pra monitorar, entendeu? Então, Precisa, assim, eu acho que é mais efetivo falar direto com a criança, porque daí eu falo, né, na idade deles e tudo, mas é um desafio e é muito importante que os pais passem a participar genuinamente, de verdade, com interesse. Não é só, que você tá fazendo aí. Tira daí, desliga agora. Não é assim, né? Mas, assim, genuinamente, é fazer parte da vida dos seus filhos, o que os seus filhos estão fazendo, onde eles estão acessando, com quem ele está conversando. A gente tem a galera do game, que a gente não pode, né, esquecer. Ainda mais hoje, que é profissão. Gamer. Bom, meu filho virou pra mim e falou assim, o que você quer ser quando E ganha crescer, bem. Rafael? O Rafael falou assim, Super novo. eu quero a ser... gente Eu fala do quero... Rafael, mais Ele falou novo que assim, eu jogador de quero ser o moço que faz o game. O moço que Uau, faz o jogo. programador. Ele já sabe, 5 Legal. anos. Ele virou e falou, eu quero ser o moço que faz o jogo. Porque eu vou fazer um jogo do Mario misturado com o Harry Potter. Então, assim, o que eles estão assistindo, o que eles estão consumindo. E, pelo amor de Deus, não deixe sozinho dentro do quarto. É. Você Pelo viu o amor de rapazinho, Deus. você viu o garoto de acho que 10 anos. Teve um de 13 anos que fechou lá, zerou o... Sim, vi. Aquele de quadradinho que Ai, monta cara, o um cubinho jogo lá. famoso. Tetris. Eu parei no Tetris. PlayStation 2. Fechou o Tetris. E a história do Tetris é muito legal, né? O filme Nem também. ele acredita. O filme é Incrível. fantástico, cara. Muito O filme é legal. fantástico. Mas o menino zerou o Tetris. Mas teve outro rapaz, um garotinho de 10 anos, tá milionário, porque ele criou um joguinho dentro do Roblox e é o joguinho mais acessado do Roblox. E cada acesso o menino ganha. É isso. Pois é. Entendeu? Então, eu falo, resolvi tá vendo? estudar Tem coisas- logística. Mas isso é bom, por causa do metaverso. Viu? Que é assim que monetiza. Aí, O ó, Roblox, menino. ele não é só um jogo. Aí, Ele é um menino. metaverso. Ele é um Você cria metaverso. jogos lá dentro. É. E o que acontece? Como que é questões de imóveis na vida real? Quanto mais fluxo tem no local, mais caro aquele imóvel é. Mesma coisa no terreno digital. Quanto mais fluxo de pessoas você traz para o seu terreno, mais caro ele vai ficando. Depois você pode vender para uma grande empresa. Por exemplo, a Coca-Cola pagou, se não me engano, 20 milhões para uma parte de terreno no Sandbox. Uau. Adidas. E as skins, né? Você já aí, conhece o NFT? termo skin? Não. Skins são as Eu roupas, sou né? Skin vem completamente do termo ignorante do pele, mundo né? game. Sim, E sim. nos games são as roupas. As Eu roupinhas. gasto Ó, pra pouco falar, dinheiro, mas assim, a gente já gasta Pra com falar, skins do quando Fortnite. lançou aquele Pokémon GO lá, eu Fortnite. joguei um pouquinho com a Skin minha do esposa, Fortnite. né? E tinha lá que você pagava pra roupa. Eu falei, não tinha sentido skin, nenhum pra roupa lá, porque era só capturar bichinho. Mas gente, eu sou totalmente ignorante nesse sentido, né? Mas tem uma pergunta que eu queria fazer pra você, Mas tem Vanessa. muitos pais que gastam uma grana nisso e não sabem nem que. Ou estão vindo lá no Na fatura card do da cartão. fatura do cartão de crédito e não sabem o que é. Né? Mas E você é se importante, tornou né? gamer por causa do Rafael? Conta pra mim. Eu me tornei gamer por causa do Rafael. Estou voltando. Na verdade, gente, eu não vou confessar a idade, mas já falaram aqui que erraram a idade do Demar. Eu sou da época do Sonic no Mega Drive. Então eu sou Maravilhoso! gamer desde muito tempo, Top, né? Maravilhoso! Enquanto tudo era mato. Maravilhoso, Quando tudo era cara. mato, 8 bits? eu sou gamer dessa época. Eu entendeu? sou mais. Eu Olha já explico, eu já só, explico. Eu Vai. Pra era mim, gamer da jogo época do Mega Sonic é Drive, entendeu? Sonic, aquele joguinho da motinho, vocês vão Aladdin. lembrar. Aladdin. Eu Eu sou jogava do isso no River Mega Raid, Drive. né? Desculpa. Então eu Eu não sou do River voltei Raid, a é. ser gamer agora, voltei a jogar. Jogo Fortnite só, porque eu jogo o que o Rafael joga. Mas também não deixa de ser um laboratório porque eu tenho alunos dessa idade, ensino fundamental, ensino médio também. Mas a ideia de voltar a ser gamer é para conseguir estar na mesma linguagem. Eu acho que a gente consegue se aproximar e entender o universo quando a gente está perto dos nossos jovens, dos nossos alunos, qualquer idade que seja, tanto do Rafinha, que tem 5 anos, quanto de algum aluno do ensino médio ou quando de algum aluno do ensino fundamental. Quando eu falo que eu sou gamer, eu posso jogar, eu jogo um jogo. Mas sou eles gamer. vêm com Sim. um bombardeio de informação que a gente precisa Gera ir abertura, né? alimentando, gera abertura, gera proximidade. Gera identificação, eu isso é consigo importante, identificação. cara. E jovem tem que ser. E lá a gente precisa conversar muito sobre isso, que são o aliciamento ou os chats As dentro áreas dos de games, chats. né? É isso que eu ia falar. Hoje eu jogo
Qual que é o nome do negócio que minha filha Uma ama, fraldinha, cara? Que é gente. horrível, cara, o joguinho. Minecraft. Não, é outro. É outro tão famosinho quanto. Que é um mundinho. É um meta também. PKXD. Mas PKXD. PKXD. Ah, PKXD é legal. Somos jogadores. PKXD porque assim, é legal verdade, jogar. Estevam. Eu Porque jogo assim, junto com o Rafael. Então, Eu tô porque aqui assim, apoiando. não tem o que fazer ali dentro. Você vai, né? É você e você. você Mas e eu você. entrei por causa do chat. Então. Porque eu tô inserida, minha filha, pai, eu vou entrar, não sei o que, não sei o que. Eu falo, tá bom, filha, eu vou, entro junto. Aí eu vou entrar. Aí ela me mostra as coisas. Então, é muito legal que já numa delegação entre eu e ela, isso é legal. Os dois jogam. É isso que a gente precisa. Mas o chat quem que é? Ah, eu falo oi pra mim, quem que é que falou oi pra você? E aí Porque eu a vou e me gente- meto, né, velho? Me Sim, meto. E aí, tudo bem? tem que ser. Como é que tá? O que a Blá, gente blá, blá. precisa fazer é Porque assim, tem muito aliciamento dessa forma, né? dessa forma. O que está acontecendo? Quando eles são pequenos, e aí eu vou falar pequenos, 6, quando a gente ainda tem controle, vamos falar assim para os pais, quando a gente ainda tem controle, desligue tudo, tá? Impeça a... Tem mais ou menos que idade? Você acredita? Olha, é difícil a gente falar em idade. E eu achei muito legal, porque esse dia eu estava conversando com uma mãe, e uma mãe falou assim, eu tenho uma filha de 10 anos que tem o celular, eu tenho uma filha de 15 que não tem, porque ela não tem maturidade. Isso eu achei muito sensacional, porque são Bastante, bem raríssimas legal. as mães que têm esse senso, entendeu? Então, é muito difícil a gente falar numa faixa etária. Mas vamos até os 12, porque eu sei que vai rolar uma pergunta aí, em que momento eu deixo, com eu não certeza. deixo? Nunca. Tá na pauta, Ou inclusive. você vai junto e você vai, porque, gente, é igual pracinha. É igual pracinha. Você vai deixar o seu filho sair pra pracinha sozinho? Não vai. Então você vai junto e vê o que tá acontecendo, com o que ele tá falando. Mas você tem esse tempo? Não, não tem. Então fica ligado. E aí você bloqueia o chat, né? Pra você não Isso. ter. Bloqueia. Aliás, eu, Bloqueei como todos. especialista, Tá bloqueado, é. bloqueei Bloqueei todos. todos. Bloqueei todos. Exato. Né? E aí, se você falar em qual é a idade adequada? Então, com 18 anos, você libera o chat dele. Mas isso não vai acontecer na vida real. Igual eu virar aqui e vou falar assim, a lei diz que... A lei diz muita coisa, mas não é a prática. Então, a gente tem que trabalhar, como eu trabalho com os meus, o que tá rolando? Porque eu não posso vir aqui e falar assim, a lei impede, como alguns outros colegas de profissão fazem. A lei impede, filho, mas essa não é a realidade do nosso país, nem das porque- nossas crianças. Até porque a lei não está dentro de Entendeu? casa. a Não tem educação está. fiscalização. Exatamente, Pode ter entendeu? lei, mas não tem fiscalização. A lei não adianta nada. Então, Vai é pra em assim, casa. você tem controle e está monitorando, você abre o chat. Eu não sou a favor do chat em hipótese alguma. Desde que ele esteja aí 17, 18 anos, e é de verdade, porque daí ele vai responder pelas atitudes dele, E né? sustentar também. Mas isso, Exatamente. Fora de casa, se vira, mano. Tua Eu casa, ia você falar vai deixar isso. se você quiser. mas isso que a Vanessa tá falando é muito legal, porque, por exemplo, a gente jogando com o Rafael, porque eu jogo mais que a Vanessa, né? Tanto que eu... Ele é gamer de verdade, eu Há sou uma pouco tempo eu fraude. fui convidado pela Warner para fazer o teste de um beta deles. É Uau, mesmo, que cara. legal. Parabéns, que legal. Bacana. E a gente, sim, informalmente a gente tem um time. Assim, só adulto jogando. O Rafael é a única criança. Ele joga de pau a pau com a gente. O clique dele é mais rápido que o nosso. Infinitamente mais rápido. O pai não Mas se é legal conforma. que eu jogo... Eu não uso chats dos jogos pra gente se comunicar. A gente joga pra um chat externo onde eu tenho total controle do chat, onde fica só o time. Entendi. E Aí você aí, conhece as nisso, pessoas. A gente e conhece as pessoas, ele interage, ajudou muito ele em questões de interação. E é legal que ele começou uma evolução de aprendizado agora, porque ele aprendeu a entender as histórias que os youtubers gamers que ele gosta de assistir, a maneira que eles contam a história, para ele jogar, e quando ele conta para nós, ele começa muito rápido a aprender. Eu me espanto nisso, porque assim, eu fui zerar meu primeiro jogo lá para os 18 anos, assim, para jogar mesmo e zerar. Ele zerou com 5 anos um jogo. Do Star Wars Lego, que é um Então, jogo de criança. Então, é que antigamente a gente tinha essa questão de zerar. Zerar. jogo. Tudo era zerar jogo. Isso que eu ia falar. Eu Hoje de- não eu tem demorei isso. tanto, não. Não tem. Hoje não E tem eu isso, acho muito né? legal. Eu fiz uma live até no canal com uma especialista em games, porque a É gente verdade, foi a única live que não deu tempo pra ver. mas a gente demoniza muito a questão do game. Gente, isso usado como tudo na vida, usado de maneira adequada, fortalece ou aprimora, né? Trabalho em equipe, comunicação, estratégia. É muito positivo. É Não, e claro falando que a de maneira gente, cognitiva né? também. Tudo Sim, na fala vida, bem gente, disso. tem dois lados, tudo na vida. Não adianta a gente falar, isso aqui é horrível, isso aqui não pode, tira. E vai vir E moderação, acredito também. moderação. Prudência. Moderação acima de Moderação, tudo. prudência. Palavra prudência Tá é- junto, tá na entendeu? Você Bíblia. pode aí, eu vou falar pras mães e pais, né? Você pode não entender nada, mas é um prazer pro seu filho que você fique do lado dele não É legal. entendendo nada e assim, e deixa ele te explicar. Quer uma estratégia boa? Pede pra ele te explicar. É uma Legal. boa. Eu Me fiz joga- isso me com a minha ensina, filha. fala assim É. pra ele, me ensina a jogar. Você vai ver a conexão que cria. Muito bom. Mas isso de forma genuína, assim. Não Sim. é me ensina a jogar, porque eu já vi isso. Mexer tá? no celular, né? Me ensina a jogar. Vai aí. Mãe,
Tá bom. Poxa, aí não é um caminho, né? Mas assim, pare num tempo adequado. Eu não tenho tempo. Ninguém tem, gente. A gente precisa rebolar. E seja genuíno ali no tempo com ele. E você vai ver como se criam as conexões e vai se criando mesmo. Falando especificamente do game, mas isso é pra tudo, né? Assim, Entendi. Eu vou dar um passo pra trás aqui rapidamente. Eu queria dar uns mais atrás. Né? Peraí, deixa eu passar pra trás aqui. Que você falou do jogo, do game, que você é tal, e teu filho joga junto com outros adultos. Se é pra pegar dica, depois. E tem hein? um chat separado, né? Sim. Só que isso não é pra todo mundo, né? Isso não é um acesso que todo mundo, com a WhatsApp, pessoa em por casa, pode fazer. foi ou no Google tudo mais. Meet. Google Meet. Tá, não, é legal explicar pra quem tá assistindo. Legal. Porque parece uma coisa tecnológica de quem tá jogando, que é um game que tem um chat separado, entendeu? Não, é só Não, explicar. a gente Ele- chegou isso, até... isso eu queria que chegasse, Explica pra aí. explicar pra quem tá em casa usar. Não, é super simples. Qualquer aplicativo de chat você consegue colocar em grupo. A gente já chegou a colocar cada um no celular em ligação. Ponto. A ligação do WhatsApp é o mais É. simples. Ou o link Não, do ok. Google Meet, né? É. Lá, os meninos usam o link do Google Meet e fica, Isso. né? Aí tem outras plataformas, são mais gamers, mas assim, por ser games, a gente ainda não chegou a usar. Porque ele não tem idade e a gente ainda acha que não vale a pena a gente entrar nesse momento nessas plataformas. Mas Ele falou uma coisa. É? Sua pergunta. Manda a sua. Não, mas eu vou falar pra gente até entrar num Manda ponto só. importante da pauta, que assim, a gente vai falar de dependência, né? Mas eu quero contar uma história, a minha história sobre o mundo digital. Eu aprendi a programar antes de saber ler. Eu tinha 4 anos de idade. Meu pai, gente, eu tenho 41 anos, então estamos falando em 1986. O meu pai teve uma visão doida, que falou assim, quando ele começou a surgir o computador, ele falou assim, o computador vai ser o futuro. O que ele fez? Ele entrou, financiamento, consórcio, comprou um CP. Não sei se eu garanto vocês não hiper conhecem. caro. CP. Sabe como a gente gravava os jogos? Em fita cassete. Sim. A gente conectava um Mas livro, olha que você, fazia eu um barulho, conheço. pi, né? E aí eu tinha as revistinhas de informática que recebiam. Meus irmãos todos vidrados nisso, que eu sou um caçula. Meus irmãos têm 12 anos de diferença pra mim. Então, meus irmãos com 17, 16 anos Já. e eu com 4. E eu via eles mexendo, então eu programava, eu via que parece a letra A. Procurava a letra A no teclado e eu programava inteirinho para me fazer os meus joguinhos para jogar. Mas o que isso acontece? Eu não tinha como jogar o tempo todo. Então eu programava, demorava um tempão para programar, para jogar um joguinho lá, que depois ele não conseguia gravar aquela programação, eles perdiam, tinha que digitar novamente o programa para poder rodar, né? Então era bem mais complexo, bem mais difícil. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, né? Enfim, aí depois eu evoluí, né? Foi do CP, foi para um AT286, depois eu tive o meu 486, que era tudo... Pagava de boina na escola, porque eu tinha um 486. E E depois foi fazer logística. tem Pentium, um monte de Pentium coisa. 4. Ele caiu, no Pentium meio do caminho ele caiu e bateu a 4. cabeça. Né? Enfim, DOS. depois começou a surgir os videogames. O primeiro videogame foi o Super Nintendo, né? Mas teve outros, Mega Drive. Mega Drive. só- Master Atari, System. Teve Atari, Dynavision. Eu tive um Atari Pô, também. GameCube. Nossa. Tive um Atari. né? E assim, se eu falar assim, Achei que mais famoso nossa, era Game e é uma Boy. grande preocupação que a gente vai falar de Meu Game Boy dependência. aqui. Gente, eu jogava todo dia. E eu lembro que, assim, no Super Nintendo, aí PlayStation, por exemplo, já evoluí, eu virava à noite jogando. Quando surgiu aqueles primeiros jogos online, o CS, né, o primeiro que tinha lá, que a gente ia para as lan houses, eu passava a noite virado com meus amigos jogando CS. Criou uma dependência? Não sei, eu sinceramente não Na consigo época, ver. sim, cara. Hoje você amadureceu, mas na época, sim. Você virava à noite, você era viciado naquela época. Mas é o grande perigo É que hoje algo disso, startou né? você e você saiu. Mas acho que o grande perigo hoje disso é a dependência. E isso acho que se intensificou por causa do smartphone, né? Que eu queria que você dissertasse sobre isso, assim. Demar Qual que é o gosta perigo dessa parte neurônica. do limite? Boa. Né? Qual que é, principalmente uma parte neurológica das pessoas, qual que é o perigo que a mãe e o pai devem tomar com o filho, a quantidade que ele vê, o comportamento dele fora Boa. das telas. Acho que esse é um ponto legal pra gente falar. Tá, legal. Esse é um eu assunto termino. bem bacana. O que acontece? A dependência, né, nesse quesito, ela começa com a questão da dopamina, né? Que ela regula ali o nosso senso de recompensa. Perfeito. Só que o que acontece? Pessoas que geralmente viciam em jogos, ela já é viciada em dopamina antes. Sim. O que acontece?
toda vez que eu faço um sistema de troca desde pequeno com a criança, eu estou estimulando ela que sempre que ela fizer alguma coisa, ela vai ter alguma coisa de troca e ela vai se sentir bem. O que acontece quando ela vai para esse mundo digital, quando ela vai para o game, ela tem isso potencializado e muito mais vezes ao dia. E eu digo mais, CS, por exemplo, o Sonic e tudo mais, são jogos, assim, dá pra viciar? Dá, mas tem um limite, tem um fim, tem uma hora que perde a graça. Você fica Verdade. bom e perde a graça. O problema é quando a gente fala de jogos de mundo aberto, que é o que eu mais jogo, por Que exemplo. evolui o hoje. tempo todo. Exatamente. Basicamente, você não tem sai uma... daquilo, né? Evolui o tempo É todo. feito para você. Você tem que evoluir porque o jogo evoluiu. Exatamente. Você Você precisa evolui porque ficar. o jogo evoluiu. Tem jogos que chega a ter profissões dentro. É. Além de você jogar, você fazer todas as missões, você tem uma profissão lá dentro que você começa a ajudar pessoas que estão começando. Então é muito perigoso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sofri muito bullying quando era mais novo. Quando eu comecei a jogar em computadores, eu comecei com o mundo aberto. Eu trocava quase a vida pelo jogo. Eu me sentia bem lá. Era uma fuga. Era uma fuga, exatamente. Quando você percebe que se torna uma fuga, quando a criança ou adolescente, ele não quer sair do quarto, ele começa a ser agressivo quando você tira, aí você começa a ter os sinais que ele está começando a viciar naquilo, certo? E esses jogos, principalmente, são os que mais pega, porque, como vocês mesmos falaram, é uma fuga. Se ele está insatisfeito com alguma coisa, vou dizer assim, na vida real, Ele vai para esse caminho. ele vai para esse caminho. E é- Falando de dopamina, a neurociência ela explica, né? A localização no cérebro onde a sinapse acontece com o jogo é o mesmo lugar onde acontece com a cocaína. Sim. É no mesmo lugar, né? Que é a liberação dessa dopamina que gera uma satisfação, um sentimento de realização. Exatamente. Aquilo que você falou. A fuga, quando acontece a fuga, é porque já há um vício. Exatamente. Já há o vício, né? Porque assim, eu sei que lá eu tô seguro, eu sei que lá eu posso ser quem eu realmente quero ser. Eu não consigo ser aqui fora porque não permitem que eu seja. E aí E começa. aí eu fujo pra lá. Você tem duas possibilidades nesse caso. Você tem a sua troca, né, de personalidade. Por exemplo, o Demar é um cara quieto, é o cara Sim, mais total. estratégico, mais estudioso, mas lá no jogo, por exemplo, é o que ele chama de DPS. Isso. O que é DPS? O jogador que coloca pé no peito. Vem comigo. Jogador que tem É o líder. mais defesa, que tem maior Geralmente ataque, é, né? ele o Geralmente inicial. é, né? Geralmente o seu avatar nunca é muito parecido com quem você é. A É maioria, com quem sim. você quer ser, não é? A maioria, sim. Depois, quando você equilibra isso, começa a aparecer mais com você. Então, Eu comecei dessa forma. Eu comecei jogando muito de DPS. Nunca me dei bem. Eu comecei a mudar. Opa, se eu for lá pra trás, virar suporte da galera, falar, ó, vai por esse caminho, vai por aquele, vai por aqui. Que atualmente, por exemplo, é a minha profissão. Eu trabalho extremamente com estratégia. Comecei a jogar melhor, comecei a me satisfazer mais com o jogo, mas também eu comecei a perceber que eu não preciso do jogo pra fazer isso. Na minha carreira, no E meu aí dia a dia onde eu posso começa fazer. o problema, eu posso acrescentar? Claro. Que você passa a confiar muito mais em quem tá lá dentro, e aí é onde se torna vulnerável. sim. Você passa a confiar mais, a dar mais corda, dar mais atenção para quem tá lá dentro, porque você tem a sensação de que isso é muito perigoso, que o que tá lá é seu amigo, é parecido com você, e aí você deixa, aí começam os vazamentos de informação, a divisão de informação. Ah, eu sou a Vanessa, eu gosto de jogar bola, eu moro na rua tal, eu moro no bairro tal, eu moro Partilha na cidade tal. intimidade, partilha Exatamente. E informação aí a gente pessoal. começa num crime muito comum entre esses adolescentes e jovens e crianças, que é a engenharia social, né? Eu começo a dizer, a buscar de você informações, não diretamente, eu jamais, né, os engenheiros sociais, os criminosos, jamais vai perguntar para você onde você mora, mas ele vai usar de artifícios ali para saber onde você mora, a cor que você gosta, seguir a sua rotina. E com o passar do tempo e da confiança, você vai dar, você, adolescente, né? Então, é muito importante que a gente tenha mesmo essa proximidade. E assim, o que o Demar falou, eu concordo com tudo. E se você perceber esse, né, você pai, mãe, responsável, perceber esse comportamento, peça ajuda. Porque eu até estava conversando com uma diretora de escola que é psicopedagoga e tudo, e ela estava me explicando que, assim, a hora de você moldar a criança, porque a gente é muito feliz com o Rafa, porque o Rafa tem horário para tudo. Quando eu falo para ele desliga, Legal. ele desliga e numa boa, sem crise, mas é porque ela estava me explicando, ele é pequeno. Então, se você vai jogando, o jogo vai funcionando. Quando
a criança já é adolescente, ou já tem uma idade mais avançada, 10, 11, 12 anos, Fase da autoafirmação. é mais difícil. E teria que começar do começo. Então, você começa com outras doses. Então, não sinta vergonha nenhuma em procurar ajuda, né? Perfeito. Assim, olha, E ainda procure assim, né? ajuda. Ainda assim, né? Fase de 10, 11, 12, mesmo você tendo uma vida regrada de limites, ele vai começar a desafiar, porque ele quer ter um limite próprio, ele vai começar a se colocar. Isso faz parte do crescimento, isso faz parte da É importante da a idade. gente dizer que tá tudo bem pro pai pedir ajuda, entendeu? Não é nenhum problema, a gente não tem que ficar assim, desesperado. Mas é importantíssimo que a gente observe esses comportamentos ditos por vocês para que a gente saiba como ajudar. A gente fala hoje de jogos aqui, internet e tal, mas isso é muito antigo, né, cara? Isso é muito antigo, né? A manipulação, PNL, enfim. Tem muita coisa, muita técnica já utilizada em N situações que manipulam massa. Sim. Né? E a ideia é essa. Sim. Né? Literalmente a ideia é essa. A diferença agora é que, cara, isso aqui Facilitou, potencializou potencializou e e facilitou do lado de estar sentado contigo. E eu acho que é bem legal agora a gente tá falando bastante de games aqui, mas ampliar o nosso leque aqui, porque você que tá me ouvindo aqui, tá, esse mundo não é pra mim, não. Eu não jogo game, não tô nem aí. Meu filho não joga. Não sei nem se Eu que esse proíbo. povo falou, eu não tô nem aí com isso, eu não tenho filho ainda, ou que não sei. Mas isso amplia. Sabe por quê, gente? Porque tem uma coisinha que a gente tem aqui, que são as redes sociais. Redes sociais. E a gente tem redes sociais específicas que elas evoluíram com o tempo, e eu queria que o Demar falasse bastante sobre isso aqui, sobre essa processo de dopamina, esse processo de dependência, onde na rede social hoje você expõe totalmente a tua vida e, além do mais, você consome a vida alheia e às vezes de uma forma frenética, principalmente com os novos aplicativos hoje, como o TikTok, os Shorts, Tela infinita. os Reels vai. do Instagram, enfim, que ficam lá, que você fica lá consumindo, né? E até queria até E não depois percebe, o Demar ó. falar de uma experiência social sobre isso, que isso tudo que você sente, aquele prazer, tudo, isso não é só você. Isso foi feito, Pra é uma isso. engenharia para que você É pra tivesse isso. nessa feito condição. É Você pra puder isso. explicar pra gente, Demar? Claro, com todo prazer. Na verdade, eu vou fazer a primeira coisa, fazer uma separação, tá? Vamos lá. As plataformas, o ideal é a gente chamá-las de mídias sociais. Mídias Porque sociais. rede social, na verdade, é amigo de futebol. Vejo toda quarta-feira, vou jogar futebol. É uma rede social. Perfeito. A rede social é antropológica, ela é antes da tecnologia. Então, todo grupo de amigos é uma rede social. As plataformas são as mídias, porque elas são as tecnologias que vieram para ampliar isso. Só que o que acontece? A forma com que elas foram pensadas foram estudadas em cima de vício. Máquina caça-níquel. Eu chego em qualquer uma delas, eu vou, opa, não tem mais nada. Eu puxo para baixo, alavanca caça-níquel, ele roda, né? No caso, eles fazem o loading e cai um feed novo. Eu tenho uma atualização nova. E as redes mais novas, com uma velocidade maior, conseguindo entender você com uma velocidade ainda maior, fazendo com que seu feed mude de forma instantânea. Sabe? É muito surreal isso. Instantânea e personalizada, né? Com É o certeza. que eu quero, é o que ele quer ver. É muito Exato. louco isso, né? É muito Porque o louco ser humano, isso. tudo que é novo gera esperança. Eu falo, então agora vai dar certo. Aí eu vou de novo. Aí agora vai dar certo, eu vou de novo. E assim vai. Tem uma experiência social. Eu para participar desse bate-papo com vocês aqui, eu fiz um curso, um curso do Padre Paulo Ricardo. Não sei se vocês conhecem o Padre Paulo Ricardo. E tem um curso chamado Escravidão Digital, que ele mostra, né, quais os impactos disso, não só também na área psíquica da criança, a psíquica do jovem, do adulto, tudo, da dependência que isso traz, mas também do lado espiritual, que é até um papo que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas ele contou uma experiência que eu sinceramente esqueci o nome do cientista, que ele colocou um pombo dentro de um recipiente fechado, uma caixa, e nesse pombo tinha um botão, que toda vez que o pombo apertava o botão, caía comida. Então o pombo picava o botão lá, caía comida. Depois ele fez uma experiência. Falou assim, ó, agora o pombo tem que apertar 2 vezes para cair comida. Então o pombo picava uma vez, picava outra vez, caía. Aí já começava a picar 2 vezes, né? 2 vezes, caía comida. E aí ele fez numa frequência aleatória, randômica. Ou seja, então uma hora que ele tem que ser 2, uma hora tem que ser 10, outra hora... O que aconteceu com o pombo? Ele ficou frenético. Ele ficava picando o tempo todo. Porque ele não sabia. Aquilo lá, e aquilo se tornou um bicho saudável, virou um doente ali, compulsivo com aquele botão. E ele falava que essa experiência se aplica também por causa da dopamina.
A dopamina a dopamina, todo mundo chamava lá de a molécula do prazer, mas na verdade não é do prazer, é da busca, é da busca do futuro. Outra experiência que foi feita foi assim, geneticamente retirar a dopamina de ratos, né? E geneticamente foi criado e o rato foi lá foi concebido. No começo, quando ele se alimentava, ele é um mamífero, né? Então ele se alimentava da mãe, ele cresceu junto. Mas quando ele precisou procurar a comida dele, esse rato que não tinha dopamina, ele não procurava, ele morria de fome e de sede. A dopamina é algo muito bom, né? Que faz nós, seres humanos, né, buscarmos as coisas, né? Que é exatamente isso que as redes sociais fazem. Faz a gente alimentando sobre isso. O problema é quando o nosso cérebro ele não foi desenvolvido para ser algo de abundância. Por quê? Porque a humanidade existe, vamos lá, 10 mil anos, não sei quantos anos existe a humanidade. O que a gente tem hoje de abundância, no passado não existia. Então, as pessoas precisavam tomar uma ação para conseguir alimento, para se proteger a sua prole, enfim. O cérebro humano foi feito para escassez. Hoje, estamos vivendo um mundo que é abundante, tudo abundante. Comida abundante, a informação é abundante, né? E o prazer pode ser abundante dessa forma. E a dopamina, quando ela fica sendo processada em altos picos dentro do cérebro humano, os neurônios eles não conseguem mais captar, eles se fecham porque aquilo está intoxicando os neurônios. Então, cada vez mais você tem neurônios comprometidos e aí você fica num ciclo que você nem consegue mais ter prazer, mas você precisa daquilo para você se sentir bem, tipo, se sentir normal, né? E depois você fica... Que é um grande problema que tem hoje é o tédio e a depressão, que é causada por isso, né? Ou seja, as pessoas não têm força mais para viver. É isso. Acho que eu falei Filosofou. Então, Tem um fato super interessante, só fica à vontade. Só unindo, que também é assustador, aproveitando esse tema. Isso acontece porque a gente está na era da informação. Só desse aparelho, tá ligado aqui do meu lado, ele está gerando informação sobre mim o tempo inteiro. O que acontece? Se você pegar desde Adão e Eva até hoje, 90% dos dados da humanidade foram criados nos últimos 2 anos. Com certeza. Cada ano que passa, geramos mais dados e mais informação. E outra história, esses são os dados que nós conseguimos coletar. De todos os dados mesmos que a humanidade gera, 80% não são catalogáveis. São o que na ciência de dados falam de dados inestruturados. Eu não consigo quantificar digitalmente ele. Então, ainda, exatamente. Então, é um absurdo de informação que cada vez nós fazemos. Então, o tempo inteiro é gerado notícia, o tempo inteiro é gerado alguma coisa, e aí gera uma... que na psicanálise o pessoal chamando de mofo, né? Que é o medo de se sentir fora. Eu tenho que estar conectado, eu tenho que saber o que tem a última tecnologia, eu tenho que saber o que meu vizinho vai diretamente ligado na crença de pertença. Exatamente. Pertencimento. Né? Se eu não tenho informação, eu não pertenço. Exato. E aí vem a depressão. Porque assim, a dopamina ela é de busca porque ela gera a busca devido à realização. É igual o viciado em crack. Perfeito. O viciado em crack... E é uma busca uma futura, mas de curtíssimo prazo. Não. Exato. Cara, a gente... Quando eu trabalhava com dependentes químicos, a gente chama de o ciclo do crack. O crack ele tem um efeito de segundos. Né? Então, eu fumo crack hoje. A vida do craqueiro é isso. É dopamina. É muito louco você pensar, mas eu fumo crack agora. Cara, durou 30 segundos, 1 minuto ali, passou barato. Eu tenho 3 horas para buscar, porque o meu cérebro daqui 3 horas ele vai entrar no estado de abstinência. Não é imediato. 3 horas, estado de abstinência. E aí eu piro. Então eu tenho 3 horas. Eu vou buscar outro crack. Eu vou pedir esmola, vou isso aqui, vou roubar lá. Comprei a pedra, eu fumo de novo. Eu tenho 3 horas. É o ciclo de 3 em 3 horas. O craqueiro, ele vive desse ciclo. Perfeito. Ele dorme 1 hora, dorme 2, porque ele tem que acordar, porque daqui um tempo ele tem que ter a pedra. Se ele não tiver a pedra, ele não sabe o que fazer. Cara, e às vezes o jogo é a mesma coisa.
Tem O uso, né? É, o uso, né? Totalmente. É, O os uso, níveis, né? os níveis são bem menores, né? Não, parece que... Então, no cérebro é a mesma mas localização, existem cara. pessoas com mais propensão. Sim. Esse é o grande perigo. Tem gente que realmente se vicia de uma forma como um craqueiro, porque ele tem muita propensão. E tem genética. Tem e tem genética. isso é genética. Que é a mesma coisa. Tem genética que o filho nasce propenso à dependência. Não quer dizer que é Perfeito. dependente. Ele nasce propenso à dependência. Qualquer dependência. Qualquer dependência. Emocional, afetiva, jogo, exatamente. qualquer uma. Quer ver um fato super interessante nesse sentido? Eu jogo World of Warcraft há muito tempo. Ele é um jogo de mundo aberto, super conhecido, e eu jogava horas e horas, sempre joguei muito. Destruíram no Adoro. filme. Destruíram no filme. Destruíram no filme. Destruíram. Uma pena. Ridículo. Eu conheço um cara, um americano. Já vi vários vídeos dele. Na verdade, não sigo frequentemente, mas eu vi vários vídeos que ele tava há 15 anos no quarto, sentado, jogando o tempo inteiro. Ele não saía. assustador isso. E ele começou a fazer live agora, mostrando que ele tá arrumando o quarto, começou a sair, mostrando o perigo de que, se você é propenso a viciar nisso, não começa a jogar World of Warcraft. Porque ele vai te prender. Qualquer jogo, né? Cara, 15 anos. Bom, 15 anos sem ver a qualquer- luz do É a dia. mídia, né? O prazer. tem ali, japonês também, né? Tem várias Tem- histórias, tem né? várias. De três, o cara fica... Tem casos de morte nesse sentido. World of Warcraft é o mais famoso. A menina mais famoso, jogou assim, 72 horas, morreu de exaustão. No dia do enterro dela, fizeram o enterro dentro do jogo. Nossa. E juntou milhares de jogadores, fizeram o enterro do char dela. Lindo, né, cara? Nossa. Guardião da Galáxia. Lindo. Cara, assim, ó. Guardião E da aí, Galáxia. e a gente falando de cara, pra mim, por exemplo, a evolução da tecnologia, que pra mim foi destrutivo, entre outras, mas uma foi muito grande, que é, por exemplo, da mídia social, que é, cara, as missas online. Nossa, Por exemplo, verdade. eu tenho acesso, Ah lá, já vou teoricamente, à missa discordar. Já vou discordar. do meu sofá. Nem tem discordância não, gente. Do Tá meu errado. sofá. Não, mas aí eu você sei, eu precisa sei que ser um tempo... responsável pra ir quando você pode. Para as pessoas que não podem ir, isso é uma ferramenta Não, aí- maravilhosa, Ok, entendeu? ok, vamos lá. Mas Pra quem não pode, pra quem tá no Então, hospital, pra quem tá, entendeu? Mas A aí tem gente uma coisa precisa que é assim, pesar. aí a nossa igreja ensina, para quem não pode ir, não tem a necessidade de ir. A igreja libera ela disso. É bom como se vê um Facilita, filme de fé. facilita, mas não substitui a Não substitui missa. a missa. Substitui. Esse é o ponto. Para mim, claro que, pô, na pandemia foi ótimo. Não, substitui. Foi ótimo, a pandemia, foi ótimo, de verdade, né? Mas hoje, por exemplo, eu vou à missa dominical, né? E vou à missa na quinta ou à missa quando dá tempo. Ah, eu não vou à missa, mas cara, eu quero hoje assistir. E aí eu falo literalmente assistir, porque tá vendo na televisão. Estou assistindo a missa. Estou lá, sento e Não estou assisto a participando, missa, né? mas eu não estou lá, entende? Então, para mim, isso foi um... E olha, eu sou muito tranquilo com isso, ele sabe disso. Cara, para mim foi um passo atrás, sabe? Porque a gente pede a identificação, a gente pede a proximidade, a gente pede a intimidade. Eu vou além disso. Aliás, complementando, claro, não além, mas complementando. Assim, o grande impacto negativo que eu diria, né, apesar de ser super a favor do uso da tecnologia, é o impacto desse aparelho dentro da nossa vida, da nossa casa, mas principalmente no momento que a gente tem de família, que para mim é o mais importante, que é o almoço ou o jantar. O momento que a gente tem aí a comunhão em família, né, para partilhar como foi o dia, enfim. E aí você vê isso aqui roubando a cena, para mim é o que mais dói, né? A gente precisa ter um momento de olhar no olho. Aliás, foi uma recomendação do diácono quando a gente casou, tenham pelo menos um momento em família, e isso eu falo para todas as famílias, um momento em família. Eu sei que o nosso dia é corrido, nem todo mundo consegue almoçar junto ou jantar junto, mas escolha um momento para fazer, e esse momento a gente desliga tudo. Desliga a televisão, a gente desliga o celular, porque é próximo, né, o almoço, a sala é próximo à TV, enfim, e a gente desliga tudo, porque aquele momento precisa ser nosso, né? E é difícil, Vanessa, aqui em casa não funciona. Cara, funciona, precisa começar a funcionar, porque a gente está perdendo o mais importante ali, que é o olho no olho, é o dividir. Mas vai ninguém doer no fala, começo para né? direcionar, porque a pessoa que está lá, ela não percebe. É. Ela está ali envolvida no celular, ela não percebe Não que ela está percebe. atrapalhando aquele momento. É isso, Que ela está fora daquele momento ali, né? Então você vai ter que falar, desliga. Perfeito. vai Eu ter tô um falando, confronto, né? vai doer? No começo vai, mas cara, depois. faz parte. Mas isso não funciona. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Tem que funcionar. E Vai aí, ó, funcionar. Senão acaba a família. Pra quem não conseguir, ainda tem uma dica técnica. Malha de cobre. Não passa sinal.
Coloca malha de cobre no teto, não vai passar sinal de nada. O Demar radical. Ele abriu uma empresa agora de malha de cobre. Radical. Eu ainda sou uma pessoa da conversa, tá? Mãe, né? Mãe, sabe como Mas é é que uma alternativa, Mãe tem tenta- casos Vai crônicos. sério, negociando. Em casa eu pensei em fazer isso na varanda. Pra que ninguém usasse celular na varanda. Por exemplo, eu quero fazer um churrasco na varanda. Beleza, a gente vai conversar. radical. Não vai ficar aquele churrasco que fica um no churrasco e o resto no celular. Só o churrasqueiro não fica com o celular porque tá quente. É, exatamente. Então eu pensei. Não, o Demar é Juro radical, que eu gente. pensei em fazer, Eu mas gosto de não pra pessoas radicais. fechar. Mas até é importante um ponto aqui que vocês falaram também da questão da igreja, né? É, evidenciar que a gente já falou várias vezes isso aqui, né, Wesley? Missa na internet não vale. Nunca valeu. Tá? Importante falar, aquilo era algo simbólico que você mostrava, mas você não estava na missa. Importante, a Vanessa até colocou um ponto queria aqui, adicionar um que ponto isso, aqui também. que isso é bom para as pessoas que não podem ir, que elas ali Pra assistir. assistir realmente missa. é ótimo. Pode ser, Hospital, né? É realmente bom. ótimo, Mas isso é. nunca deixou de ter, né? Você liga na TV Aparecida, você via a missa Perfeito. há décadas atrás. Mas é claro, a pessoa quer ver da comunidade que ela pertencia, do padre que ela... Gosta do É, padre, hoje gosta da ela homilia consegue do padre. escolher, né? Tem um Independente catálogo se- de é missa. bom, gente, isso é bom. É, mas não é missa. Não tem o sacramento. Você não participa do sacrifício de Cristo, tá? Não participa pela TV. Você não tem oportunidade de receber a Eucaristia, tá? Então, se você não pode ir, você não comete pecado nenhum. Se você não Deus pode ir. te dá a graça de outras formas, perfeito? Deus não deixa de assistir você. Mas se você pode ir e não vai porque você assiste pela internet, primeiro que você está cometendo pecado, tá? E segundo que você não está indo na missa. Você está deixando de receber uma grande graça para tua vida e para tua família. E eu quero adicionar aqui Pois não. que não é pra se levar a criança ou o celular na missa e deixar na mão da criança. Pelo amor de Tá? Deus. É, Por isso não favor, dá. porque não dá pais, Falta mães de e responsáveis de respeito. plantão. Eu já vejo com muita frequência, tá sentadinho lá, todo mundo prestando atenção na missa. Ah, mas o meu filho não para, meu filho não fica quieto. Missa das crianças foi feito pra isso. Ele não vai parar mesmo. Qualquer missa foi feita. Mas assim, ele não vai pra falar família, né? mesmo, né? E ele não vai parar mesmo, ele tem que. A gente vai se adequando. Então, mas Exato. por favor, não é hora de usar o celular nem de jogo na missa. Quinta-feira a gente já tem um convidado aqui, que são casais abertos à vida. É um casal jovem, mais jovem que vocês, eles têm mais de 5 filhos. E ali, Uau. e eles levam todos os filhos pra missa, e a missa tem barulho, e a comunidade tem que aceitar porque é a realidade da pessoa. E o sacrifício de você estar lá na missa com uma criança que faz barulho, né? Isso agrada a Deus, porque você tá ali por ele. Né? Você tá ali Exato. por ele. Até o Você tá- constrangimento, a humilhação, que às É, vezes a pessoa exato, olhando pra você. é purificação. Faz parte, purificação, faz parte. Perfeito. Desculpa, cara, mas é. É verdade. Mas É Eduque vamos, seu filho. vamos entrar pra pauta? Vamos entrar na pauta? Pauta! Vamos entrar na pauta. Bom, o ponto aqui a gente estava conversando, pessoal, sobre o mundo digital, os problemas psíquicos que a gente pode ter, as dependências. Porém, por que os animais não ficam dependentes dessas coisas? Porque, você não vê um cachorro viciado em comer ração. Um cachorro viciado em, sei lá, fazer alguma coisa. Qual que é a característica diferente de nós, seres humanos? Nós, seres humanos, somos capazes de ter depressão. O ser humano é um único animal, né? Entre aspas, que é capaz de se suicidar. O ser humano, ele tem uma capacidade diferente. Queria colocar aqui em pauta para vocês o que nos difere disso, que potencializa Vai lá, essa dependência das redes sociais. Vocês, Vai lá. dependência Vai da lá, rede Demar. social. Exposição. Em mídia social. Exposição. É, basicamente, como você tinha citado antes, um pombo foi exposto a uma experiência. Uhum. Basicamente isso. Nós estamos o tempo inteiro expostos às experiências das plataformas. Perfeito. O ponto diferente do pombo é que se você tira ele da gaiola, ele, com o tempo, ele esquece o botão. Ele voa. Ele voa, né? O que a gente tem de diferente nosso é a alma. A alma é uma capacidade do ser humano de se levar à tua inteligência, né? O ser humano, ele, pela alma, isso é potencialidade, uma característica antropológica de que ele foi feito para amar a Deus, né? E já é um papo teológico, né, gente? Mas o ser humano, ele tem a tendência a amar a Deus. Como que ele encontra Deus? Na verdade. Então, aquela busca da verdade que está dentro dele, muitas vezes as pessoas colocam em algumas coisas dentro, nas redes sociais. Olha, eu preciso procurar, e vai procurando e nunca se sacia. Por quê? Porque, na verdade, ele está procurando dentro das limitações dele um próprio Deus, que é a própria verdade, né? Que é o grande perigo desse vício.
quando as pessoas se viciam. Como a gente estava falando aqui, a dopamina é uma doença, uma molécula para o futuro intermediário. Mas Deus não nos visita no futuro, Ele nos visita no presente. E é por isso que muitas vezes a gente fala, e aí até falar com vocês, monitores de Crisma, qual é a dificuldade no mundo de hoje das pessoas pararem para rezar? Porque é uma coisa tão antagônica com o que é o acesso à informação, aquilo vai mudando, aquilo não entretém o tempo todo. Rezar é tão chato. Pai nosso, Ave Maria, cheia de graça. A pessoa vê isso e não consegue parar para olhar para ela mesma, para entender o que ela é, para encontrar um Deus que vai preenchê-la, né? E é o grande perigo disso. Porque antes de você perder a própria vida nas redes sociais, num vício, alguma coisa, é você perder a sua salvação. Né? Que você não encontrou Deus. E todos aqueles que irão para o céu, não é porque são bonzinhos, mas é porque eles encontraram a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, encontraram a verdade. Esse é o nosso grande desafio aí como monitor, né? É despertar nessa juventude que é tão conectada, buscar e onde buscar e principalmente onde encontrar a Deus. Né? Tem muitos canais que falam, canais, TikTok, enfim, entendam canais, todas as mídias, né? Tem página no Facebook, tem canal, mas o nosso desafio é trazê-los, né, para o momento presente, para a vida real, tirá-los um pouco do virtual, apesar de ter muito conteúdo positivo, e levá-los, como eu sempre levo os meus queridos crismandos, aqueles que já foram, para o sacrário, onde ele vai encontrar Deus verdadeiramente. Entendeu? Eu levo eles para lá e aí a gente começa a fazer uma nova conexão. É o tipo de conexão que a gente ensina, que a gente compartilha, né, gente? A gente não ensina nada e eu estou muito feliz em dividir com vocês que os meus crismandos e toda, né, a galera do Crisma Jovem, pelo menos da Catedral que tem passado por nós, são jovens muito sensacionais. Todos eles que terminaram comigo agora, cada um tinha um projeto, tinha gente que cuidava de idoso, tinha gente que cuidava de criança. Então, nossa, quando eu me arrepio inteira quando fala que a juventude está perdida. A gente tem uma juventude sensacional, super ativa, super protagonista e de verdade também conectada, sem problema nenhum. Mas quando você consegue chegar para falar na linguagem deles e ouvi-los, principalmente ouvi-los, você é capaz de se surpreender com o que eles já fazem e a gente nem sabe. Então, falta poucos ajustes para que a gente se conecte de verdade com Deus e ensiná-los a buscá-lo no sacrário, no dia a dia, não só na dor, porque a gente às vezes vai mesmo na dor, né? Mas ensinar e entender o tempo todo que a gente tem uma intercessora maravilhosa que está com a gente o tempo todo, né? E buscar a Deus no sacrário todos os dias, para que a vida deles sejam mais do que transformadas. E eu estou muito feliz por esse trabalho com os jovens que pelo menos passaram pela nossa vida o ano passado. E vem aí esse Você ano. vem junto? Eu ajudo mais ela porque eu sou muito mais tradicionalista. Tradicionalista. Opa, já me gostei. Comecei a gostar dele. Ele é mais do O bastidor, cara usa né? a palavra Eu sou mais mágica, irmão, bastidores. aqui. Soltou o bicho agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Soltou o dragão. Até porque, por exemplo, eu me batizei adulto, né? E minha mãe queria que eu estudasse para me batizar. Então, eu fiz teologia desde muito pequeno. Legal. Então, estudei muita coisa. E para mim o desafio é traduzir isso sem manipular. Acho que esse é o core. Eu tenho que traduzir para a linguagem deles, mas eu não... Por exemplo, a gente estava discutindo escolha deles, missa né? online. Missa online foi uma forma que a gente conseguiu receber a palavra num tempo que ninguém podia se reunir. Certo. Não é uma nova forma de ver a missa. Sim. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Legal. Porque senão, daqui a pouco vira tradição. Claro. As missas agora vão Claro. ser somente online. Nem tradição, E aí, virou né? comodismo, virou conforto, que já é, e é que você acaba aderindo, é muito mais fácil. Nós somos tendenciosos desde o pecado, Exatamente. é muito mais fácil eu sentar no meu sofá do que eu sair da minha casa para ir para Santa Missa. Eu queria perguntar duas coisas, cara, falando disso, né? A gente falou de... Cara, eu sou fã de jovem, sabe disso, né? Não tá na pauta. Eu sou fã de jovem. Eu sabe? pus a pauta aqui para ele Sabe ver. disso? Eu sou fã de jovem. Então, e para mim, assim, trabalhar com jovem para mim é uma satisfação e é minha missão, mas nisso que eu acredito que Deus me chama. Porque, cara, é necessário demais. Você falaram duas coisas. As mídias sociais, e ela tem como intuito em si, trazer o jovem para dentro. E aí, claro, pensando em igreja, eu vou trazer o jovem para a igreja. Para dentro da igreja, né? Tal. E aí a gente fala
de algoritmo, a gente fala de manipulação, a gente fala de crença, a gente fala de gatilho mental, a gente fala de... Enfim, N coisas, né? De programação neurolinguística, através de cor, através de som, através de... Cara, de fonte, de escrita, né? Tem Cheiro. Tem todo um trabalho em cima disso, né, cara? De imagem e tudo mais. Esse é um ponto. Como que a gente lida com isso, cara? É reto, não é reto, é correto, não é correto. Sabe, quando eu tô ferindo a fé, sabe, trabalhando, manipulando para atrair, entende? Esse é um ponto. E segundo ponto, cara, Bíblia de aplicativo. Como é que é? Vocês concordam, não concordam? Achar legal, achar ótimo? Quando eu vou pregar, eu falo assim, cara... Eu vi. Você viu, né? Aquela brincadeira assim, né? Nem baixei o aplicativo, eu vou no Google mesmo, vai. Aquela brincadeira que eu... Como é que é? Ai, cara, é misericórdia... A minha misericórdia, né? A minha misericórdia. Amém porque achou, misericórdia tá procurando. Eu falei, celular tem esse boi de amém, não. De misericórdia, não. São só 3 toquinhos, irmão. Não vem papo em misericórdia. Tá no celular, esquece. Sai daqui, vai embora pra casa. Mas pra vocês, isso é interessante. Por exemplo, a gente tem aplicativo de Santo Terço, tem aplicativo de Rosário, tem aplicativo de um monte de coisa. Bem. Né? De um monte de coisa. Do SIC tem aplicativo. SIC. Ah, do Catecismo Catecismo. da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica. Tem aplicativo. SIC. E aí? Você já foi lá atrás. Eu pensei Já no foi lá no CPF. CPF, né? É nóis, né, Já irmão? entregou a idade aqui, fácil. Mas pra vocês, como é que é isso? Cara, trabalho bem, vou lá e pá, ou não? Acho que é bem legal esse tempo. E tá um na peso. pauta, viu? Tá, Filma, tá na pauta. Mas é Ó, a gente evangelização, né? precisa entender qual é a melhor forma que esse jovem se conecta com a gente. A melhor forma que ele se conecta com a gente é a forma que a gente vai se conectar com ele. Porque a gente primeiro precisa da conexão. Entendeu? Eu sou super a favor da Bíblia. Eu ensino eles durante os nossos encontros a mexer, a encontrar, a ler a palavra, Manusear ali manusear a folha. e tudo. Mas aí sempre tem o coleguinha que vem com o celular. Né? E aí a gente libera, ou não libera, bloqueia, eu libero. Eu libero até a página 2, entendeu? Porque a partir do momento que ele foge daquilo ali, porque isso aqui tem muita notificação junto, né? Então, quando ele foge daquilo ali, aí a gente tira, entendeu? Mas, assim, a gente precisa entender qual é a melhor forma de se conectar com ele, né? E essas coisas que a gente chama... Eu acho a palavra manipulação muito forte nesse sentido. Nesse sentido que a gente está colocando. Porque a gente fez um cartaz para Crisma Jovem. E eu preciso de um cartaz, e aí, né? Eu acho que talvez eu tome uma puxada de orelha aqui, mas eu preciso de alguma coisa que chame a atenção do jovem. Claro. Não um papel branco na parede dizendo que vai ter Crisma Jovem, entende? Eu concordo. Eu só levanto a bola, mas eu concordo, entende? Entendeu? Então, assim, eu preciso de alguma coisa que chame a atenção dele, de dizer que a gente também está moderno. Guardadas as devidas proporções do que a palavra moderno nos cabe, Moderno, né? não é modernismo. Não, É moderno, mas tá assim, a gente certíssimo. precisa Atualizado, entender, atualizado, a gente está Cartaz, conectado, entendeu? Perfeito. Com certeza Mas assim, conectado, o que é que esse jovem espera da gente? O que é que a gente, enquanto igreja, está oferecendo para ele? Não enquanto igreja, mas enquanto comunidade. O que a gente está o que a gente tem e como a gente está disposto a ouvir o que eles trazem de anseios, porque eles também trazem. E eu penso que a gente ainda comete um erro muito grande, mas a gente está aqui para melhorar, que é não ouvi-los. A gente acha que sabe o que tem que ser feito. E, de fato, a gente tem um norte do que precisa ser feito. Mas, no meu ponto de vista, a gente precisa construir em conjunto. Entendeu? A gente tem um norte, a gente tem umas regras e a gente precisa construir em conjunto, porque ele já sabe e ele já toma porrada o tempo todo. Ó, você tem que fazer isso, tem que, ninguém tem que nada. Né? Assim, tem que. Proporções. Devidas, guardadas as proporções. Tradicionalismo né? gritou. Guardadas as proporções também. É o equilíbrio aqui, que, entendeu? Sim. Mas não, tem que, assim, a gente precisa ouvir. Né? Uma das demandas dos jovens que eu escuto é: eu não me sinto bem, não é que eu não me sinto bem, eu não acho que a Santa Missa, da forma como ela está sendo feita, nos conecta. Isso, é que não acolhido. atinge, né? Assim, Aí eu já não concordo. ele não se sente acolhido. Aí eu já não concordo mais. Então, mas ele se sente Entendo. ele não se sente acolhido. Então, o que a gente precisa melhorar? Não tá errado, mas o que a gente precisa melhorar para ele se sentir acolhido? É pra você entender. Precisa entender, precisa ouvir. Né? É lógico, não vai sair gritando. Né? Assim, não é a forma
É o sentimento. Perfeito. Entendeu? Não é a forma. Eu não estou E criticando. também não é o sentimento, mas ok, eu entendo. Ele o precisa que que entender para ele amar. Entendeu? A busca da verdade, né? Conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso, Exato. entendeu? É isso mesmo. Mas não na porrada, não no é isso e tem que ser isso. Vamos devagar. Tem que ser, mas vamos devagar. Com palavras doces, a gente faz o que a gente quiser. É o temor que não é medo, é respeito. É respeito. Né? É o dever que é não dever de obrigatoriedade, Exato. mas o dever porque eu devo. De Porque faz parte responsabilidade. de né? A responsabilidade. responsabilidade. Porque quando ele se encontra, é muito lindo. Perfeito. Quando ele se encontra, é muito lindo. Eu tinha jovens que, quando chegaram pra mim, não sabia rezar o terço. A gente saiu de lá saindo rezando o rosário. Legal. Fala. Entendeu? Só adicionando o que a Vanessa falou, eu acho legal isso. Até aproveitar essa questão de manipular e tudo mais. Não é manipular, talvez, a igreja entrar numa rede social, mas sim comunicar da melhor maneira. É diferente isso. Por exemplo, se eu falo com vocês não estão me entendendo, o problema não é de vocês, o problema sou eu. Não tô- Então, se eu não modifico a minha forma de comunicar para que vocês entendam da melhor forma, aí sempre vai ter um abismo. Não vai? Não, perfeito. E a né? gente precisa trazer esse jovem. Você Porque tá o falando- mundo está muito. As opções do mundo são muito mais atrativas do que a gente está fornecendo hoje. Ó, vocês têm duas pessoas aqui que hoje Atraentes. fazem evangelização Atraentes. através da internet. Sim. né? O Wesley tem o canal dele, que ele fala muito da palavra de Deus. Você comenta o evangelho todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Eu tenho uns vídeos. Eu sou. Né? Por que eu sou o tradicional e ele é o carismático? Né? Porque eu frequento a missa em latim. A comunidade aqui em São José. Eu aprendi latim. Então, eu frequento a missa em latim aqui em São José, que em Jacareí, também tem na Sagrada Família. E o Wesley é um carismático, né? O diretor dele é o padre Luiz Fernando, padre carismático aqui. E o intuito do Talk Feed aqui é falar que somos a mesma igreja, né? Falando de pontos de vista diferentes para convergir no mesmo ponto, né? Que é o intuito desse apostolado, inclusive. E nós dois aqui fazemos, né, apostolado pela internet. Só pela internet. O Wesley tem o perfil dele, eu tenho o meu que é Noveno para o Brasil, eu rezo o terço com a minha esposa, rezo o terço com a minha esposa na internet e também faço os vídeos fazendo catequese mesmo, né? O meu é até mais moderninho que o do Wesley. O Wesley é só ele falando, e o meu tem gráfico, tem desenho, tem É verdade, caricatura, tem... né? Isso é verdade, faz capinha. Dedicação, cara, dedicação, Eu não dedicação. faço não, cara. Verdade. Eu vou lá, solto, Inclusive falo tá e aqui, viu, bora. gente? Vocês não seguem a gente, tá aqui ó, as nossas tá aqui redes os dois, sociais. tá? Essência Wesley, fica à vontade. É isso aí. Mas qual que é a dificuldade disso? Então, o que a gente está querendo ali? Atrair aquele público que frequenta aquelas redes sociais, né? E até um bate-papo que eu tive com o Wesley aqui num Talk Feed. O Wesley falou assim, ó, eu não uso o TikTok porque eu acho que ali é meio nocivo. Eu falei assim, ó, mas o TikTok vai continuar existindo sem você. Então eu tô no TikTok porque pelo menos eu tenho uma partezinha, por mais que eu tenha leve ban, por mais que eu... Daí que eu queria até que você falasse disso, tá? Por mais que eu leve ban, por mais que eu comece a falar, uso umas palavras lá que eu não ganho muitos seguidores por causa disso. Por exemplo, você falar de... Levou um ban forever das Você redes, né? não pode nem escrever mais a palavra, né? Exato. Você tem que- Tem até tem tudo que ter método. tudo pra método falar. pra falar. Inclusive eu falei aqui, já caiu a audiência já. Mas, então a gente tem essa forma de querer atrair os jovens pelas redes sociais, num conteúdo mais moderno, um conteúdo mais fácil para as pessoas conhecerem. A partir do momento que elas conhecem, aquilo atrai. Que é o grande problema dos tradicionais, com os carismáticos hoje também. Porque assim, a gente precisa deixar a missa mais jovem. Não, eu não acredito nisso. Se o jovem conhecer o que é a missa, tem um santo que fala, até esqueci, acho que Santo Afonso Maria de Ligório, não tenho certeza, que fala assim, se as pessoas soubessem o que acontece na missa, não haveria igrejas suficientes para comportar as pessoas. Porque se ela soubesse que é o próprio Deus ali, que ela tivesse... Porque a gente sabe... Mas a convicção da nossa alma muitas vezes não acontece. E não acontece nesses jovens. Tem um processo, existe um chamado para essas pessoas. Mas elas precisam conhecer essa verdade. Às vezes a gente fala, não adianta nada. Mas passa um tempo, lembrei. Talvez esteja ali a existência da minha vida. E ali ela vai se encontrar. E aí, São João Bosco, que a gente comemorou ontem, né? Falava assim, basta que sejam jovens para que eu ame, para que eu vos ame, né? E quando ele falava assim, nós devemos não pedir um pedacinho jovem, a gente tem que pedir o jovem inteiro, porque ele se entrega por completo, né? Então, é meio nesse sentido, assim, a dificuldade hoje das redes sociais. É mostrar o caminho, né?
É. Aí eu queria até mostrar o que você caminho. comentasse um pouco disso e essas dificuldades técnicas que a gente tem, sabe? Sim, entendi. Ajuda nós, né, mineiro? Eu concordo com você, eu acho que não tem que se modificar, mas eu tenho que comunicar com eles, sabe? Eu vou colocar um exemplo aqui, pode ser que alguma paróquia faça, tá? Mas às vezes por não falar assim, hoje é a missa dos jovens, simples de citar o grupo, eu me sinto fora, porque eu tenho missa para as crianças, eu cito missa para os educadores, Os enfermos. para os enfermos. Então, às vezes é o simples fato de não chamar aquele grupo porque ele está no auge da vida dele, está com toda a energia, eu não me sinto pertencente. Aquilo que a gente conversou lá no começo. É pertence. É pertencimento. de É o grupo. caminho, é só ensinar o caminho. Eles Eu quero- estão desesperados para um caminho. Eu De quero, verdade. eu quero fazer uma correção histórica aqui. Nós entramos uma vez conversando com jovens aqui, um dos nossos programas, e falamos Gerações. sobre... Falamos Então, filho de sobre gerações. isso, é o filho de gerações. Ó, diga de passagem, ele vai deixar o linkzinho, se você quiser saber, acompanha lá. Aí dá trabalho pra mim, né? Claro, é óbvio que eu dou. E lá falamos sobre a missa do jovem. A missa do jovem nasceu, na verdade, não uma missa transformada para o jovem. Era uma missa onde o jovem era atuante, ou seja, o jovem ele servia na missa para Deus. E aí, claro que a servidão do jovem tem a cara do jovem. Só que com o tempo, isso deixou um pouco de acontecer e acabou Emporcalhar a missa. virando essa missa para o jovem. Então, aí identificou-se algumas coisas. Palma, não sei o que é do jovem. Não tem nada a ver a mesma coisa com isso. É que antigamente você tinha as pastorais, né? E eles eram atuantes, principalmente na questão da missa. Eu acho que é por isso que teve um musmador depois, né? Aí para outro dia isso, não tenho mérito agora. Mas era o jovem que servia. Entendi. Então, isso eu acho muito interessante. Isso eu acho muito bacana. Exatamente. Porque eu atraio o jovem para ele servir dentro da igreja. Entende? Ele está ali. Então, ele é o cara que vai fazer a leitura, o ministério de louvor, né? Que eu não consigo falar que é banda. Se eu falar que é banda, sai da igreja. O ministério de louvor que está ali é de jovens. Onde é que você se todo esse encontra dentro de processo. todas as Isso eu acho muito opções que a legal. gente tem? A gente tem muita opção Aí a gente volta na linguagem do gamer. Qual é a skin daquela missa? que você quer vestir. Com a roupinha. É isso. Exatamente. Perfeito. Mas eu concordo plenamente com o que ele fala na questão, cara, missa é missa. Missa é missa, não tem que Aonde alterar. que tem mais jovens, gente? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, capciosa, principalmente o seu, No Carismático. campo de futebol. Aonde que tem mais jovem na igreja? Nas missas tradicionais ou nas missas mais Cara, modernas? vamos lá, nas missas. Não. Eu também acho que... Nas missas. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que Eu não tenho tem, também acho que não muito, tem, também acho que não mas tem, tá não. faltando Concordo, muita concordo gente. plenamente. Muita gente. Vou Nas dizer pra missas. vocês. Não sei se vocês conhecem o Guilherme Freire. Ele ficou bastante famoso. Sim. Né? E ele fez um comentário num podcast de inteligência LTDA. Isso. Ele falava assim: estamos tendo um renascimento católico. Sim. E ele comentava que as igrejas começaram a ficar lotadas. E geralmente são jovens com muitos filhos, com muitas famílias. E ficavam lotadas. E por quê? Porque eles começavam a procurar fugir de padres modernistas, fugir de padres TL, né, de Teologia da Libertação, e procuravam coisas da tradição, procuravam coisas Segurança, da igreja, confiança. que aquilo completavam eles. E hoje é a realidade que está na igreja. O movimento que mais cresce dentro da igreja é o movimento tradicional, né? Que foi o podcast que a gente fez passado. Isso. Onde que tem mais atraído os jovens. Você vai na missa em latim, vocês estão convidados, gente. Ó, missa às 9 horas na Capela de São Francisco de Assis, lá em Jacareí. Você vai ver lá, a capela está entupida, é gigante a capela que a gente tem hoje. E está entupida, você vê assim, 3, 4, 5 pessoas de idade, o restante é tudo jovem e criança. Olha que Jovem e legal. criança. Então, isso que eu ia falar. Esse mesmo estudo também fala que a maioria desses jovens já são jovens casados. Já são jovens com estado de vida mais maduro do que os jovens que estão mais comigo adolescentes hoje. que estão Comigo mais- hoje. Isso, Os jovens entende? que estão comigo então, hoje. ele fala sobre isso também. E ele é o cara, diga-se de passagem, né? Guilherme Ele é um Freire, menino né? que dá raiva. Dá raiva daquele Nossa. cara. Ele tem a sua idade, 33, É, se por não aí. tá enganado. E um moleque, pelo amor de Deus, cara. Você conhece, né? Conheço. Que cabeça é aquela, irmão? Guilherme Freire é Pelo fera. amor de Deus. Mas enfim, eu gosto muito de ouvi-lo, cara. Eu gosto Sim. mesmo. Mas é isso, ele fala também desse mesmo estudo, né? Que são jovens com estado de vida já mais maduros.
É diferente desse jovem que tá mais solto, mais alienado. Mas por que eles têm um mais dado de vida perdido. mais madura? Porque eles viram a importância do sacramento Claro, antes. lógico. Então, mas esse é o Viram nosso essa situação e papel, né? casaram. Nosso Na verdade, papel é... a gente tem gente- duas opções. Eu também Tem acho. essa opção, ou então ele pode ter sentido uma dor, e essa dor fez buscar. Não, com certeza. E aí a gente Mas até por fez o esse link sacramento. da renovação carismática. Isso, a gente fez o link, Né? A pessoa se entregou a Deus e conheceu pela renovação, que aí eu concordo plenamente, que é aquele cartaz que a gente precisa fazer. Né? Aquela coisa E mais são os moderna pra tá movimentos, aí. são os shows, são os... Eu conheci esse minha que esposa atrai, na que renovação faz a carismática. muvuca mesmo. A gente, Eu peguei ela e trouxe pra vivo- tradicional. Você citou Dom Bosco. Perfeito. Eu sou o... Bom Bosco, é verdade. Eu sou Salesiana. salesiana. Também sou. Né? Então, assim, o que a gente faz, e o trabalho que a gente faz aí enquanto educação, né? É uma comunidade muito viva de jovens, mas também porque o nosso pai e mestre da juventude nos ensina, nos cativa, e todos os dias somos lembrados que temos que trabalhar com os jovens. Mas quando eu saio da minha área de salesiana e vou para uma outra comunidade ser catequista como sou, eu vejo que tem jovens muito distantes ainda. Então, Perfeito. assim, quando eu falei, né, não tem desculpa, tem muito jovem maravilhoso, a Canção Nova tá maravilhosa, talvez eu possa ser mal interpretada, né? Tá cheio de jovem, a comunidade, né, dos salesianos aqui, cheio de jovens Aqui, que pulsam, principalmente, né? aqui, que e pulsam aqui já é aqui. diferente do que outros Sim. lugares. Já é diferente, mas dentro da comunidade que eu sou hoje, monidora de crisma, o jovem ainda tá Acho que a gente pode falar isso distante, que entendeu? Então, talvez a seja gente pouco precisa- comparado com estatisticamente, né? É. Na região, comparado aos jovens que tem ali na região e o que tá No meu ponto de entrando, vista, que é pode ser polêmico, Muito, polêmico. cara, mas eu No meu concordo. ponto de vista que é polêmico, assim, é fácil você ser o aluno de uma escola salesiana e ser um jovem que segue o caminho, porque você já tem uma orientação. Você já tem um caminho mostrado para você dentro do seu dia a dia. Agora, quando a gente não tem isso, quantos jovens estão aí procurando ou se questionando e vêm por uma obrigação do pai? Porque quando eu chego no primeiro dia de encontro, eu falo, quem tá aqui porque o pai obrigou? Se de Entendi. 10, 9 levantam a mão. É. Ou um tá lá porque quer. Ótimo, eles saem de lá me agradecendo, mas e aí? É um trabalho que tem que ser feito. E quantos desses o pai nem obriga? Eu quero, como diz Dom Bosco, essas almas que estão onde o pai não obriga. Perfeito. Entendeu? É Eu- esse pessoal que eu Inteligência quero. espiritual, meu. Perfeito. Eu acho- Entendeu? Porque acho que tem esse ponto. quando a família tá estruturada e dá o caminho, é fácil. eu- Né? Agora, aí quando a gente não tem essa luz, e a gente tem que buscar ele lá no meio da escuridão. E aí, quero só um ponto para poder finalizar já. Um ponto que, assim, cara, pornografia. Pornografia é uma coisa tão explícita, né? Porque a gente tá tão vinculado a pornografia. Mas assim, tem tanta... O pé antes é o que mais me preocupa, que é o erotismo, né? Que não é a pornografia em si. É aquilo que a internet faz com imagens, com fotinhas As de, danças, de, né? de- com danças. Com as E por isso que para mim, né, até A a gente comentou erotização, na né? época do TikTok, para mim era isso, né? Porque ele não tem filtro, né? Não tem. E aí, cara, é fotinha, é memezinho, é as coisinhas que você coloca no celular, você o nome disso? Aquelas figurinhas que você Figurinhas. põe, são figurinhas São mesmo, figurinhas né? mesmo. As figurinhas que você põe, que e é muito louco trabalhar com isso, que elas são subliminares nas suas cores, nas suas formas, e a criança tá ali, e eu trabalho com isso, e eu tô atendendo até uma jovem, e assim, a musiquinha, a cor, tal, ela ficava instigada, tocava no libido dela. E para pornografia isso é um pulo, porque já mexeu no libido, ela já estou com 11 anos de idade, e não vou nem citar Freud, que não é minha linha de psicologia que eu aprovo, mas enfim. Mas tem toda essa explicação, e entende isso? Essa é a minha preocupação, porque assim, a pornografia está explícito, uma vez você pega. Pega. Pornografia você pega. Agora, as outras coisas você não pega. Eu consigo evitar isso dentro da internet? Não, evitar você não evita. Eu consigo... Não evita. Quiser falar, Odemar? Será? Por favor. Na verdade, até aproveitando que você citou o TikTok de filtro, na verdade você pode ensinar o algoritmo. Essa que é a Você não realidade. quer, mas não evita. Né? Você não vai evitar 100%. Não evita. Mas tudo que você não quer, se você passar rapidamente, ele vai ficar cada vez mais próximo. E aquele botão de não interesse? Funciona? Funciona. Isso é uma das formas. É uma das formas mais Então adequadas. isso é legal, sabe, avisar, falar pro pai, pra mãe, que tem essas possibilidades. É, o que acontece? A gente tem um controle, falando de ferramenta muito basicamente, o controle parental do TikTok funciona muito bem. Mas o que a gente precisa fazer é entender, e nós como responsáveis,
ensinar a ferramenta, o algoritmo que a gente quer. Porque quando você abre e não abre uma conta, por exemplo, porque você já consegue acessar ele sem você abrir a conta. E aí, aquilo ali, rapidamente vai vir uma pornografia para você, porque ele não conhece você. Então, ele vai te dar um monte de informação para começar a atrair. Seduz. Então, o adequado é quando a gente fala de monitoramento, é assim, cara, cria uma conta, né, pro filho e observa, e ensina a plataforma. O melhor caminho é ter uma conta, da onde eu consigo É ter gerir. uma conta. E aí você buscar dentro, por exemplo, o pessoal, nossa, critica o TikTok. Eu aprendo todos os dias. Eu sigo receita, eu sigo Eu aprendi a cozinhar. podcast de católicos, né? E você fala, tem muito conteúdo muito bom. E educação e tecnologia, a gente vê muita coisa. Nossa, não aparece no YouTube. Não aparece. Então, é que tem uma coisa assim, quando eu falei do TikTok... Vira e mexe, às vezes aparece. Deixa eu aprender que assim, o autoconhecimento ele é muito importante nesse contexto, né? Você ter essa inteligência espiritual. É muito importante. Por quê? Porque eu sei o que me toca, eu sei o que me leva à queda. Então, pra mim, o TikTok era nocivo. A gente sempre fala sobre isso. Igual ele fala assim, Wesley, eu sou sanguíneo, né? Também sou sanguíneo. Aí ele fala assim, cara, tem uma academia aqui na frente. Ele fala assim, velho, eu não olho pra academia. Desculpa até abrir uma coisa. Perfeito, mas eu acho muito legal. Eu não olho pra academia. Por quê? Porque o nosso libido, nós visualmente, mais o sanguíneo, olhou, vem imaginação, a gente se perde. Então, assim, eu não olho. E pra mim, o uso dela me gerou essa angústia, entende? Perfeito. Aí eu falei, cara, isso aqui pra mim Não funciona. não. Mas aí você vai entender o seu até por isso que eu público. saí. Se o seu público estiver lá, Exatamente. Isso aí. se o seu público estiver lá, você vai entender como funciona. Se você conseguir se comunicar então. com ele, você se comunica com o seu Não estava público pronto lá. pra Com isso. certeza, o TikTok tem. Se você Eu não estava pronto pra isso, eu acho. Exatamente. Eu tenho internet, tenho Instagram e tal, tem YouTube, Instagram, mas você não tem. Um teste que é legal você fazer, que é um teste social que eu mesmo fiz. Eu fui muito cético com a entrada do TikTok aí para as grandes redes. Nunca achei que ele ia causar tanta dor de cabeça na meta, tanto que tá causando. Achei que ele ia ser mais um Snapchat. Foi, subiu, morreu. Mas enfim, o que eu fiz? Eu entrei, mesma coisa, só dancinha. Falei, legal. Eu já tinha conhecimento de algoritmo, falei, vou ensinar a máquina. Todos os dias, meia hora, 10 minutos por dia, durante uma semana. O que eu não quero, passo rápido, fecho a cara. O que eu gostei, fico, expressão feliz. Gostei muito, dou like e sigo a pessoa. Uma semana depois, quase 90% do algoritmo estava muito próximo a mim. Aí você acha que uma criança consegue fazer isso? vai ter esse discernimento? Não, vai, porque o que ele quer cara. ver é dança, entendeu? Não, é o que atrai também. É o que atrai, bonitinho. entendeu? Mas aí entra muito o que a Vanessa falou. Se você é pai, você tá ali do lado, você tá auxiliando, mostra como que funciona pra mim. Isso não é tão legal, né? Dá uma passadinha. Você formatar, né? Você ajuda ensina, ele né, nesse caminho. Perfeito. Cara, eu quero só enfatizar uma coisa que às vezes passou desapercebida pra quem tá assistindo. Cara, ele falou assim, ó. Passa rápido e fecha a cara. Entenda. Teu celular tá observando você. Você tá sendo monitorado é muito o tempo louco todo. isso, mas está. O tempo todo. Sua voz, seu Então, comportamento, sua é compra, muito interessante seu isso. e-mail. E é importante entender isso. Mas aí, gente, assim, já finalizar o programa aqui que a gente está encerrando, né? Mas acho que é o ponto hoje que a gente vive na nossa sociedade, uma sociedade hoje que está totalmente aberta. Sim. Nossas intimidades estão abertas, nossas crenças estão abertas, nossos valores estão abertos, porque nós compartilhamos isso o tempo todo, né? E o que hoje, né, que é o ponto que eu quis salientar dentro das escolas também, né? É o perigo que como é formatado hoje a realidade da estrutura familiar, né? E que muitas vezes, o que está acontecendo muitas vezes, né? E que aí é tão perigoso na questão dos jovens, né? O Wesley estava falando um exemplo muito bom, né? Ele falou assim, ó, o pessoal quis trazer Nelson Rodrigues, aí eu mesmo filtrei. Mas por que ele fez esse filtro? Porque ele é um bom católico. Ele tem o valor que eu gostaria que o Wesley eu gostaria que ensinasse meu filho, né? Quando eu tivesse. E talvez esse ponto das escolas que eu quis salientar. Hoje em dia, infelizmente, né, quem está educando muitas vezes não tem a mesma fé que o que você quer dar para o seu filho. E aí vai contradizer.
como eu disse, Por isso que você tem que formar bem em casa. formar bem em casa, De mas modo assim... que ele seja respeitoso e ouvir o que é ensinado, mas que a fé dele Filtre. seja exatamente Hoje em a dia a fé gente que tem escolas, ensina. a gente tem escolas que somente contratam professores católicos e tem um grave crivo para isso. Essas escolas estão multiplicando pelo país inteiro, que é o trabalho do professor Felipe Neri, né? Não sei se vocês conhecem. Ele, enfim, trouxe essa necessidade de fazer novas escolas católicas com uma maior restrição. E uma das principais parâmetros é o professor que educa. Quando você leva o seu filho, Rafael, lá para a escola, você entrega ele para a professora, ele faz uma associação. Ele é uma pessoa boa que confia em mim. Mas se ele por trás fala alguma coisa que para você, pro Rafael, fala assim, pro Rafael assim, ele vai entender e aquilo vai se contradizer o que você falar para ele, mesmo que você mostre aquilo para ele, vai se contradizer porque o professor virou uma fonte de confiança dele também. Por isso que é muito perigoso. E aí, a responsabilidade que nós temos, que é o papel de vocês estarem aqui também, de educar e salvar em questão dos valores que você quer dar para o seu filho, né? Ou seja, meu pai quis que eu fosse católico. Infelizmente, eu fui influenciado dentro da escola. Graças a Deus, Deus me resgatou e os conteúdos bons que meu pai passou, a conversa aqui, me fez fruto quando eu me tornei adulto. Né? Mas não foi para todos os meus irmãos, infelizmente, né? E também é o que hoje a gente deve se preocupar em questão das redes também. Porque se você tá lá preocupado em dar a melhor educação pro seu filho, mas não controla o que o seu filho vê na internet, ou quanto ele usa, ou o que ele usa nos games, não tá valendo de nada. Você tá perdendo o teu filho. Né? E o mesmo ponto que eu falo das escolas, você tá perdendo o seu filho. Mas ela tá lá, ela tem uma cabeça boa. Tudo bem, pode ser que sim, né? Existe muito casos de pessoas que passaram pela escola pública nesse período todo e guardaram a fé e foram ótimas. Mas você tem certeza disso? Porque cada ser humano é diferente, né? Então essa que é talvez a mensagem que a gente traz nesse programa aqui, né? A realidade que nós vivemos e os perigos que nós temos, principalmente para os valores que podem fazer não só perder a vida, mas como perder a nossa alma. Amém. Isso aqui não é outro mundo, ok? Mas lembre-se, dentro das escolas, né? E dentro das novas escolas, e todas as escolas, por mais rigidamente católicas que elas sejam, estão desbloqueados. Então, se a gente não conversar sobre isso dentro delas também, perfeito. Independente, né? Independente do que a gente ensina, né? A gente também precisa estar muito ligado, porque tá feio a coisa, muito feio. Até porque para cada uma ação que o bom cristão faz, tem muitas outras não cristãos ou pessoas mais malévolas estão fazendo. Por exemplo, dos jogos. Os jogos são feitos realmente para te surpreender lá. Mas existem jogos católicos. Perfeito. Tem jogos que estão sendo criados agora para você reviver uma passagem da Bíblia. Você entra com um mini personagem ali dentro e revive, faz os passos. E ele te conduz ali. Existe metaverso cristão sendo criado. Ninguém mais quer ler Cavalo de Troia, né? Texto Cara, ótimo. Mas é isso. Gente, muito obrigado a presença de vocês. Obrigado, de verdade. show. Cara, o papo aqui ia embora. Vai. Ia embora, cara, ia embora. Na boa, muito legal, muito obrigado, muito gostoso mesmo. Passou do horário. Cara, muito legal. Não, passou rápido o tempo. Muito obrigado. A questão da escola, se você quer, comenta aqui. Indica quem você quer. A gente busca, a gente traz informação sobre isso também para falar sobre Professor Felipe Neri, ó. Felipe Neri, se liga aí, irmão. Bora, vem pra cá. Tá aqui pertinho, pô, direto. Vem pra cá direto, vem pra cá. Tô fim de ano, você tá aqui. Mas é isso. Eu quero agradecer vocês, pessoal. Vieram aqui com uma maior boa vontade. Né? Estamos aqui sempre. Conheceram o barbudo do Wesley aqui, confiaram nele, vieram aqui conhecer a nossa comunidade, o nosso programa de Amor de Amor. O microfone de vocês, se vocês divulgarem o trabalho de vocês. Não sei se vocês fazem catequese também pelas redes sociais, vocês podem divulgar. Não. Mas o trabalho de vocês, as redes sociais de vocês, o microfone agora é de vocês. E aquela câmera ali é de vocês, ó. Exato. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. É de fato mesmo, vou começar, tá? Sim. É de fato mesmo um prazer sempre falar sobre o assunto. Acredite, a internet é do bem, é para o bem, e a gente está aqui sempre para poder falar que a gente tem que tomar cuidado, mas de fato é para o bem.
O meu Instagram é @professora Vanessa Poli. Tá em cima, hein? Prof. Vanessa Poli. Estou à disposição para a gente conversando aí. A pessoa nem sabe mais onde ela está. E sigam nas redes, a gente se encontra e é sempre um prazer falar sobre o tema. Agradeço o convite. Fala escolas que você dá palestra, se precisarem de você, pode entrar em Ah, para contato. as escolas, gente. É difícil, né? Para o diretor, eu posso imaginar, diretores, professores, a comunidade educativa toda, tá todo mundo muito perdido. O que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. Tem a nova lei do bullying, cyberbullying, né? Que saiu aí recentemente. Dou palestra na escola, falo com pais, alunos e professores sobre o tema. E precisando, é só entrar em contato. Obrigado, meninos, pelo convite. É sempre um prazer muito grande. E, aproveitando, a inscrição do Crisma Jovem está aberta na Catedral São Dimas. Vai ser ótimo. Tá? Obrigado pelos meninos. Obrigado, pessoal, primeiramente. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Sobre marketing, 8P Data Marketing para empresas, né? Que é específico para trazer resultado, né? Mas quem quer entender melhor essa questão de marketing digital, como funciona o algoritmo, como que eu escrevo lá dentro, pode procurar a minha rede social, o Instagram, @demaralan, com 2 L's, Tá escrito em cima. que eu dou mentoria nesse sentido também, tá bom? Então, Show. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Foi realmente Obrigado. muito todos legal. nós. E para você, ó, não esquece, se você gostou, compartilha, comenta, curte. Por favor, Precisamos gente, por favor. de 1000 inscritos. Precisamos de muito mais, obviamente. Mais 1000 é o primeiro passo. Então ajuda a gente Pelo menos nesse pra ter um contexto. trailerzinho. Pra dar uma Isso a gente brincadeirinha, pode fazer uma coisinha. Tá certo? Por favor. Muito obrigado pela tua presença. Boa noite. E é isso, cara. Meu amigo carismático. Final é contigo agora. Obrigado. Jargão de sempre. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, a gente se vê no próximo Talk Feeder. Ô, Mineiro, fecha a conta. Fecha a conta. É o jargão. Fecha a conta, é ótimo.